conosco, para receber a boa palavra do Senhor, para adorar a Deus, receber essa visitação de Deus, do Espírito Santo de Deus na sua vida. E tenho certeza que hoje você vai sair daqui com uma bênção, com uma vitória, com uma resposta de Deus. Amém? Pastor, minha vida está bastante tribulada. Você vai sair daqui hoje com uma resposta de Deus. Amém? Você veio pronto para ouvir uma palavra? Sim ou não? Você veio preparado para ouvir aquilo que Deus tem para você? Porque, irmãos, quando a gente diz assim, que Deus vai dar uma resposta, que Deus vai te dar uma direção, irmãos, na verdade, nem sempre é aquilo que nós gostaríamos de ouvir. Quer dizer, uma resposta de Deus, você parou para pensar? Você já parou para pensar? Quando um filho, por exemplo, vai pedir algo ao pai, ele espera uma resposta, sim ou não? Mas o pai pode dizer sim, ou pode dizer o quê? Não. Você sabia que na realidade, na verdade, nós, seres humanos, durante a nossa vida, desde criança principalmente, nós ouvimos mais não do que sim. Nós ouvimos mais não do que sim. Pode olhar, você pega uma criança, e algumas, elas vão ouvir mais não, a maioria das pessoas, isso já estuda. Ela vai ouvir mais não do que sim. Irmãos, e quando pedimos algo para Deus, ou esperamos de Deus, talvez uma resposta, o que isso quer dizer? Uma resposta, pastor, eu quero uma resposta, eu preciso de uma resposta. Aí você parou para pensar que essa resposta pode ser sim ou pode ser não. Uma resposta de Deus é uma resposta do Senhor. Agora nós temos que estar prontos para ouvirmos aquilo que Deus tem para nós. Amém? Aquilo que Deus tem para falar conosco. Existem palavras que o Senhor traz, que ela é para a igreja, para aquela pessoa que está dentro da igreja servindo a Deus. Tem palavra que o Senhor Deus traz que é para o perdido, é aquela palavra que aquela pessoa que está no mundo lá fora, ela precisa ouvir aquela palavra para se entregar a Deus como cordeiro. Tem palavras, irmãos, que é para todo mundo, para a igreja, é para você lá fora, é para todo mundo. Tem palavra que é ensinamento. Tem palavra que é puxão de orelha, sim. Tem palavra que é consolo. Na verdade, a pessoa está ali com sérios problemas e Deus vem e consola, passando sérias dificuldades, e o Senhor é consolo. Irmãos, Deus tem uma palavra de hoje que falou bastante comigo. Essa madrugada, vou falar para você, a gente teve uma grande experiência com Deus nessa madrugada. E eu posso dizer para você que muita coisa o Senhor fez nessa madrugada. Conversei aqui com os obreiros de manhã e olha, o Senhor Deus está fazendo grandes obras, moveu grandes coisas no mundo espiritual. Eu quero trazer uma palavra para você que, pastor, eu creio que Deus tem coisas grandes. Pega a sua Bíblia, você que tem aqui uma Bíblia. Pega a sua Bíblia, Josué, lá no capítulo 10. Josué, capítulo 10. Irmãos, vamos ver aqui hoje o poder de Deus em ação. Sabemos que a palavra de Deus nos ensina que não há impossíveis para Deus. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para você, que Deus não mede esforços para agir em nosso favor. Deus ele não olha se é fácil ou se é difícil. Deus não olha quem que vão falar, quem que vão pensar, para nos socorrer, para nos ajudar, para fazer uma obra em nossas vidas. Pega a sua Bíblia aí, Josué, capítulo 10. Irmãos, antes de eu entrar aqui, Josué estava ali numa guerra, numa batalha.
batalha. E Josué precisava de uma coisa. Josué, nesse momento, ele precisava de tempo. Por quê? Porque o sol o dia ia passar, a noite ia cair, quer dizer, o sol ia se pôr, e os inimigos que eles estavam vencendo iriam embora, iam fugir, iam escapar. Então Josué, na verdade, ele precisava de tempo. E o Josué, irmãos, ele é um tanto ousado nessa situação aqui. Josué foi extremamente ousado nessa passagem. Você quer ver? Josué capítulo 10, no versículo 12. Josué capítulo 10, versículo 12. Diz assim: então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de quem? Dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro, correto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se, quase o quê? Um dia inteiro. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de quem? Vou ler de novo, tá? Não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Vocês estão olhando comigo? Aí ele diz aqui, ó: ouvindo o Senhor assim a voz de quem? De um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo Israel com ele ao arraial de Gilgal. Irmãos, aqui está dizendo que o Senhor, irmãos, ouviu a voz de um homem. O Senhor ouviu a voz desse homem chamado Josué. Ele orou para quê, irmãos? Qual foi a oração de Josué? Ele precisava de tempo. E ele olhou para o sol. Ele falou: sol, eu te unir. A lua vai se manter onde ela está nesse momento. Irmãos, dá para imaginar a confusão na cabeça de algumas pessoas? A pessoa está aqui, a hora vai passando, vai estar tudo parado. Confusão que gerou, irmãos, porque tinha gente que estava na guerra, mas tinha gente que não estava. Como é que está acontecendo com esse dia? Assim, irmãos, Deus ouviu a voz de um homem. Vou falar uma coisa para vocês aqui, ó. Dá para imaginar a moral que ele tinha com Deus, sim ou não? Consegue imaginar, irmão? A moral que ele tinha com Deus? Ele abria a boca, irmãos, e Deus honrar. Ali Deus ouvia a oração dele. Irmão, por que Deus não ouve a oração de muitos? Por que Deus não ouve, pastor, a minha oração? Irmãos, vou dizer uma coisa para vocês. Josué tem uma história com Deus. Josué tem uma história de submissão. Josué tem uma história de obediência à vida de Deus. Josué tem uma história de disposição. Você sabe o que está faltando para as pessoas? Compromisso com Deus, submissão. Está faltando para as pessoas obediência, disposição. É isso que está faltando. E tudo isso você encontra, se você for ver toda a história de Josué. Ou se você for ver a história dele, você vai ver
compromisso que ele tinha com Deus. E principalmente, irmãos, disposição. Bonito, né? Eu já vi gente citando assim: Senhor, o Senhor ouviu a oração de Josué, ouça a minha oração. O Senhor ouviu a oração de Josué, ouça a minha oração. Não, que história você tem com Deus? Que história, irmão? Que história você tem com Deus? Você faz voto de ser fiel a dizimista a Deus e não é? Que história que você tem, que você só abre tua boca para falar, fazer voto de todo que você não cumpre? Experiência, que submissão você tem, comprometimento você tem com Deus, que no dia que Deus mais precisa de você, você se esconde, você se omite. Que compromisso você tem com Deus? No dia que Deus mais precisa de você, você se esconde. Eu não estou falando de dinheiro, não. Estou falando disso. Estou falando daquele momento que o Senhor quer te usar, quer contar com você, você se esconde do Senhor. Você foge da guerra, da batalha. Obediência, nem pensar. Submissão, nem pensar. A pessoa está dentro da igreja, mas faz tudo o contrário. Se você está numa igreja que você tem uma determinada doutrina, pastor, não concorda, então sai da igreja. Essa é a verdade. Você não concorda? Como é que você vai ser um rebelde no lugar que você está? Você tem que concordar. Você tem que obedecer. Você tem que ser submisso. Não é que eu acho que não é bem assim. Então concordo com a igreja. Por quê? Porque você não vai entender, seu irmão. O Josué foi submisso a Moisés durante anos. Moisés falava, faria, ele ia. Moisés fazia, sempre fazia. Moisés mandava, ele ia. Tem gente que faz a obra de Deus, irmão. Se você pedir para ela fazer uma coisa, ela vai errar, querendo explorar. Já está se aproveitando. Não, você não serve para servir. Aí você quer que Deus ouça a sua oração. Deus não vai te ouvir, não, meu irmão. Está pensando que eu sou empregado? Não, você não é empregado, você é servo de Deus. Servo sabe ser submisso. Servo sabe ouvir. E alguma vez, você lendo a palavra de Deus, você que leu a Bíblia, que lê a Bíblia constantemente, você vê Josué falando mal de Moisés? Ele tem uma história, irmão, com Deus. Irmãos, ele tem uma história com Deus. Uma história de submissão. Uma história de disposição. De obediência. Ele tem uma história com Deus. E a pessoa até que, não, mas pastor, Deus tem que ouvir a minha oração. Peraí, tem até que ponto que Deus tem que ouvir a tua oração? Só porque você vai à igreja? Só porque você se diz filho de Deus? Peraí, você se diz filho de Deus, mas Deus te olha para você e te chama de filho? Por quê? Porque a Bíblia diz assim, irmão, que muitos ali, o Senhor Jesus, ele fala: vós tendes por pai ao diabo. Homicida desde o princípio. Pai, mentira. Aí tem gente, irmão, que é mentiroso e chama Deus de pai. Não, teu pai não é Deus, teu pai é o diabo. Teu pai é o diabo. Você não é filho de Deus, você é filho do diabo. Verdade, irmão. Conheci uma pessoa que não é de Deus, não conhece a Deus, não conhece a palavra. Mas a mãe dela estava dizendo para a pastora: pastora, não aceita mentira de jeito nenhum. Abomina a mentira. Uma pessoa que não conhece a palavra de Deus, que está lá fora, rejeita a mentira. O filho que deveria estar na igreja, aquele que deveria dar como exemplo, não, que mais fala mentira. E agora? Aí acha que Deus tem a obrigação de ouvir a sua oração
ouvir o seu clamor. Acha que Deus tem obrigação de fazer. Não, irmão. Não fazer nada. Josué orou, irmãos. Deus parou todo. Hoje a gente sabe, por causa da ciência, que Deus, na verdade, para parar do jeito que parou, teve que parar todo o sistema solar. Todo o sistema foi parado para que Josué pudesse vencer a guerra, para que Josué pudesse derrotar e o povo derrotar os inimigos. Queremos derrotar os nossos inimigos. Você quer derrotar os seus inimigos, sim ou não? Que inimigo passou? Depressão? Você quer derrotar, irmãos, a miséria? Você quer derrotar esse vício que está acabando com a sua vida, com a sua casa, com a sua família? Você quer derrotar essas brigas dentro da sua casa, essas contendas? Você quer derrotar tudo isso? Os seus inimigos? Submissão a Deus, irmão. História com Deus. Pessoas que para vir na igreja é uma dificuldade, irmão. Fica colocando aí um obstáculo, fica dando desculpa. Há uns 12 anos atrás, mais ou menos, não me lembro, uma mulher, né, ela, o esposo, os filhos, e essa mulher, irmãos, ela, depois que ela passou por tudo aquilo, ela contando para mim, ela disse: pastor, eu ficava na minha casa esperando meu marido chegar do trabalho para a gente ir para a igreja no dia do culto. Mas passou no dia do culto. Eu ficava em casa, olha o que ela diz, orando para ele atrasar para não dar tempo para a gente ir para a igreja. Eu ficava orando em casa para ele atrasar para não dar tempo para a gente. Quando ele chegava, eu ficava com raiva. Vai ouvindo. E ela estava desse jeito, servindo a Deus dessa maneira. De repente, sofreu um grave problema de saúde. Não é grave, mas coisa séria. Coisa séria, grave problema ali, grave problema de saúde. Sofreu muito, passou por muito sofrimento, mas se curvou o Senhor. Ela entendeu que tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela era a história que ela estava construindo com Deus. Tem gente assim, tem gente, irmãos, que está aí só arrumando desculpa. Tem gente que só vive arrumando desculpa para isso ou para aquilo. Para de dar desculpa das coisas, para de ficar dando desculpa disso, desculpa daquilo. Vai por isso, vai por aquilo, assume. Assume logo. Verdade, irmãos. Josué tinha uma história de submissão. Josué tinha uma história de obediência. A história de Josué, irmãos, disposição. Um certo dia, volta um pouquinho aí na sua vida, vai lá em Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Josué capítulo 7. Olha aqui o que diz no versículo 12. Diz assim: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Olha Deus falando: não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Anátema, maldição. O Senhor diz o que, irmãos? Porquanto estão o quê? Amaldiçoados. O Senhor Deus fala para eles assim: ó, sabe por que vocês perderam as
Por que, pastor? Porque rouba a Deus. E quem rouba a Deus está amaldiçoado. Está escrito lá em Malaquias, sim ou não? Está ou não está? Não está escrito lá? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizendo que te roubamos. Então, está dizendo aqui, ó, com maldição sois amaldiçoado. Então está amaldiçoado, irmão. Não vai, não adianta, porque não vai. Tem gente que o casamento dele nunca vai ser consertado. Tem uma maldição que ele plantou lá atrás. Tem uma maldição que ela plantou lá atrás. Nunca vai dar certo. Está amaldiçoado. Tem gente que está doente há muito tempo e não vai ser curado. Está amarrado, pastor, você está amaldiçoado. Não, eu não estou amaldiçoado, não. Você já se amaldiçoou há muito tempo com as suas atitudes. Eu não entendo. Começa a olhar, então. Aquele filho que grita, o pai, o pai, a mãe, aí quer que receber de Deus, tem que Deus ouça a oração. Né? A Bíblia manda o quê? Honra. Honra o quê? O teu pai e a tua mãe. Você está falando da palavra, não adianta você vai para a tua boca para orar e não vai acontecer nada. Tem gente que xinga, irmão, o pai xinga a mãe. É verdade. Tem coisa que se eu falar aqui, tem gente que vai, não quero saber. Que eu nem nunca mais ir na igreja. Continua amaldiçoado, irmão. Continua amaldiçoado. Não sabe ser submisso. Não sabe receber a palavra de Deus, só quer ouvir sim. Só quer ouvir, o senhor é meu pastor, irmão, nada te faltará. É isso de glória a Deus, né? A pessoa só quer ouvir, alguma vai chegar na sua terra, não, aleluia. Agora, quando Deus fala, irmão, alguma coisa que a pessoa precisa ouvir, aí ela nunca mais quer ir na igreja. Irmãos, o Josué, ele se coloca diante de Deus, ele assume uma posição diante de Deus. O povo estava amaldiçoado, por isso não vencia os inimigos. E uma pessoa não vence o inimigo, tem uma maldição ali. Uma maldição. Você não venceu. E eu não serei mais convosco, o Senhor fala. Enquanto vocês não resolverem essa situação. Não, Deus não é mais com você. Enquanto você não resolver essa situação. Você não entendeu ainda? Não vai adiantar. Vai ser terrível. Enquanto você não resolver isso aí, não vai adiantar não. É o recado de Deus para você hoje. Enquanto você não resolver essa situação, Deus não vai te ouvir, Deus não vai te responder. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meu vós. Enquanto você não resolver essa situação, irmão, como é que se diz? Você vai ficar quebrando a cara para ir de um lado para o outro. Sabia? Sabe o que é pior, irmão? Tem gente que não reconhece no assunto. Deus só vai mudar essa situação na hora que você reconhecer que você assumiu diante dele. Para que você reconhecer, que você resolver. Não é só reconhecer, irmãos, para Deus não, viu? Porque aqui, ó, eles precisavam resolver isso aqui, ó. Não era só orar para Deus e está tudo resolvido, não. Eles precisavam se resolver entre si. Precisavam se acertar entre si. Sabe por quê? Irmãos, tem pessoas que acham que tudo é obrigação. O pastor é obrigação da igreja, é obrigação disso, é obrigação do marido, é obrigação da mulher. Só que quando alguém precisa dele ou dela, esquece. 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 Tem gente que pede para você ir na casa deles 10 vezes, você vai às 10. Um dia, se você falar que precisa da pessoa, não pode. Lembra que eu falei de igreja aqui? Não? Tem gente, irmão, que se chegar um dia na igreja, isso não vai acontecer, porque nunca aconteceu até hoje, nunca aconteceu. Tem 15 anos que eu faço a obra de forma integral, isso nunca aconteceu. Chegar um domingo na igreja, por exemplo, você chegar no culto, a igreja está fechada, passou
15 anos. Mas se a pessoa chegasse um dia aqui nesse culto da noite, por exemplo, a igreja fechada, ninguém aqui, nem um pastor, nem nada, a primeira coisa que a pessoa ia fazer, ligar para o apóstolo: ô apóstolo, eu vim para a igreja, que falta de respeito, cadê o pastor? E quando você não vem, você liga para o apóstolo para falar para ele? Você não veio? Você liga para mim para falar que você não veio? Você não está nem aí, não está nem preocupado. Essa é a verdade, irmão. A pessoa só quer, mas ela nunca tem disposição para fazer, ela nunca tem disposição para servir e não é capaz de reconhecer ainda. Um ser humano, ele está passando. Eu estava saindo de casa falando com a pastora, comentando com ela. Estava saindo de casa fazendo um comentário. Como um ser humano mesquinho. Eu me lembrei de uma situação de anos atrás, onde não consegue ver Deus nas coisas. A pessoa que faz de orgulho pessoal, de uma coisa natural, humana, ela despreza Deus, as coisas de Deus, as bênçãos de Deus. Que coisa, né? Irmãos, olha aqui, ó. Enquanto, vou ler de novo: não serei mais convosco, senão desarraigados com a anátema do meio. Resolva essa situação aí, resolva a sua vida. Não adianta, meu irmão, você que está me ouvindo, que está me assistindo agora, resolva a sua situação. Você vai perecer o resto da sua vida se você não resolver essa situação. Você não resolver essa situação, você vai perecer o resto da vida. Não só você, mas a sua casa, a sua família, todos ao seu redor. Olha o que ele diz no versículo 13: levanta-te, santifica o povo e diz: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: anátema há no meio de vós. Israel, diante dos vossos inimigos não podereis suster-vos até que tireis o anátema do meio de vós. Você não vai se subsistir, vencer, enquanto não tirar o anátema, a maldição. Continuando: amanhã, pois, vos chegareis segundo as vossas tribos, e será que a tribo que o Senhor tomar, você chegará segundo as famílias, e a família que o Senhor tomar se chegará por casas, e a casa que o Senhor tomar se chegará por homem por homem. E será que, presta atenção, aquele que for tomado como anátema será queimado a fogo, e tudo quanto tiver, porquanto transgrediu o conselho do Senhor e fez uma loucura em Israel. Quer dizer que Deus falou que era para fazer o quê, irmãos? Sei lá. Era para destruir. Deus falou aqui que era para destruir. Josué capítulo 7, versículo 15. Deus falou: quando você chegar nessa tal pessoa que eu vou mostrar, vocês vão queimar fogo, vão destruir. A ordem de Deus. Destruir. Irmãos, olha o que diz o versículo 24. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, a capa, a cunha de ouro, e a seus filhos e as suas filhas, e aos seus bois e aos seus jumentos, e as suas ovelhas e a sua tenda, e tudo quanto tinha, o levaram e levaram-nos ao vale de Jacó. E disse Josué: por que nos turbaste? O Senhor turbará a ti este dia. E todo Israel apedrejou com pedras, e os queimaram a fogo, os apedrejaram com pedras. Levantaram sobre ele um grande monte de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se tornou o ardor da sua ira, pelo que se chamou o nome daquele lugar, o vale de Jacó, até o dia de hoje. Irmãos, Deus manda o Josué ir
às vezes do amor ao dinheiro, às vezes por causa de várias situações. Deus mandou destruir, ela não destrói. Ela fala: não, mas eu não posso fazer isso. Por que é para destruir, pastor? Algo que você carrega com você, que está na sua vida, é aquilo que te traz maldição, irmão, que Deus já falou que você tem que destruir. É um costume, é uma cultura, é algo que você tem carregado com você. Vou usar uma palavra, uma personalidade que Deus já falou ser destruído, falou que isso não é de Deus. Um objeto de idolatria, e Deus já falou que você tem que destruir. Uma vez, anos atrás, eu pregava essa palavra e Deus falou que tinha que destruir. E tinha uma pessoa no culto que tinha uma coleção lá de bebidas caras. Deus mandou ele destruir. Pensa na confusão que ele arrumou para a família dele. Na época dava mais de 100 mil, até mais disso. Não, você está louco, você não vai destruir, não, vou destruir, não, você não vai, é meu, eu faço o que eu quiser. Não, mas você vai destruir, dá para mim. Olha o que as pessoas pensam: não, mas Deus mandou, dá para você. Se é maldição para mim, vai ser maldição para você também. Não, Deus mandou destruir. Arrumou uma encrenca danada, mas fez o que Deus fez, aquilo que Deus mandou. Aí a pessoa não sabe por quê. Mas passou por quê? A minha oração não é ouvida. A história de Josué, e quando ele ora, a Bíblia diz que o Senhor ouviu a voz de um homem. O Senhor ouviu a oração dele. Ele precisava de tempo. O que eu preciso, o que você precisa, não é bem mais fácil do que parar o sistema solar todo para você poder resolver? Sim ou não? Será que ele não pode fazer? Pode, mas tem anátema, tem maldição. Enquanto isso não for tirado, você vai continuar indo. Você vai continuar orando, clamando. E aquela palavra que eu trouxe aqui no dia 25. E aquele que desvia o seu ouvido da palavra, até a sua oração é abominável. Não é nada, irmão. Porque desvia o ouvido, a sua oração é abominável. Com Josué tinha uma história. Você tem uma história com Deus? Você está disposto a obedecer? Se Deus mandar você destruir, você está disposto a fazer? A destruir? Irmãos, muitas pessoas precisam assumir esse compromisso com Deus, porque vão passar anos da vida, vão passar em 15, 20, 30, 40 igrejas na vida toda. Eu estou falando, claro que eu estou. Mas é aquela pessoa, irmão, que vai indo, mas não adianta, né? Porque não é lugar. Quando você se consertar, não vai adiantar. Precisa se consertar com Deus, tirar a maldição, para que você possa, a sua oração ser ouvida, para que você possa, o seu clamor seja ouvido por Deus. Vamos orar? Vamos buscar Deus, vamos falar com o Senhor, em nome de Jesus. Nos coloque de pé. Pega essa palavra que você ouviu, medita, porque eu quero dizer para